Olá pessoal, voltamos para mais um módulo do nosso curso, né? Os sons que vêm do mar. E agora o que eu vou conversar com vocês é sobre os principais grupos, né, de música que eu consegui levantar através desse tempo de pesquisa que eu realizei. Então, vou dizer para vocês ali que ali entre 1900 e 1940, esse período pesquisado, em termos de registro, é o tempo mais ativo musicalmente da cidade. Que eu vi mais tempo os grupos, as bandas, né, participando ativamente da vida cultural da cidade, até pela sua diversidade e pela quantidade. Né? E eu vou utilizar o auxílio dos textos que eu escrevi mais uma vez para poder dar uma certeza, né, do que foi pesquisado, por causa são muitos dados, né, que eu levantei para não acabar confundindo. Então você tem, mas a minha principal formação é a banda de música, né? Não consegui achar nada que desse o quantitativo da banda, de uma banda, mas aí você tem, para uma banda funcionar, você tem aí um número mínimo aí de 16 a 18 músicos, né? Então, até mesmo levantando as partituras que eu achei vinculado com o nome que eu já falei com vocês, com Joaquim Duarte de Gouveia, pelas grades musicais. Lembra que eu falei sobre grade, que é uma grade musical? Então, ali eu encontrei até 13 músicos, né? Partitura para 13 músicos, mas vendo o tempo que eu tenho de serviço em banda de música, esse convívio, eu sei que ali com certeza deveria ter mais uns 3 músicos, né? Por que eu estou dizendo isso? Geralmente a percussão, né, que ali você tem a caixa, né, você tem o bombo e o prato, nem todo compositor escreve, né, dependendo do tipo de música, porque o percussionista em si, ele já sabe fazer o ritmo. No máximo ele vai utilizando ali a percepção musical dele ali naquele momento e vai empregando o que a gente chama, precisa de fazer uma virada, um termo comum, né? Precisa de fazer alguma coisa que diferencia aquele momento da música. Querendo, eu toco um pouquinho de instrumento de percussão que eu gosto, né? É uma coisa incrível que parece que vai chegando em determinado momento da música, você tem a necessidade de fazer, de percutir ali de forma diferente, até para dar um brilho na música, dar uma importância para ela ali. Enfim, então eles não escreviam. Isso é muito comum achar, né? Ou a pessoa faz um arranjo rápido ali, só para os músicos se guiarem, e o percussionista ele fica de lado, né? A parte dele, tipo assim, você escuta, ainda faz qualquer coisa aí, faz o que você sabe. Então, acontece dessa forma. Por isso que eu falo para você que de repente eu poderia provar que essas bandas poderiam ter 16 músicos. Sim, poderia ter 14, 12, 13 ou um pouco mais. Poderia, mas aquilo que eu te falei, aquilo que eu falei com vocês. Qual a resposta? Não sei. Porque eu não tenho registro, né? Mas por essa base da escrita desses compositores aí, você pode ver o tipo de instrumentação que era empregado, né? E a quantidade de músicos que poderiam ter ali tocando, porque você tem ali o trombone, né? Que é o instrumento que eu toco, né? Aquele instrumento que tem uma haste, né? Que ela é móvel, né? Para você ali, as combinações que você tem ali para você poder formar os sons, né? Emitir os sons necessários. Então você encontra partituras lá escritas assim: primeiro trombone, segundo trombone. Ou às vezes você só encontra o segundo trombone. Ou seja, é óbvio que existe uma partitura para primeiro. Então ali, por essa falta desse arranjo que eu achei que não tinha o primeiro trombone, então você já pode, mais um, né? E como eu só achei da percussão um bombo, uma banda não vai sair à rua com um bombo só.
Porque vai faltar a parte da caixa e do prato. Às vezes a banda pode não ter prato, mas a caixa ela tem que ir. Não tem como. Vai ficar, a gente chama de vazio musical. Só o bombo não tem como. Você tira a característica desse grupo, né? Então eu fui enumerando a quantidade de bandas que Mar de Espanha possuiu, né, até onde você só tinha, vamos supor, o nome. Eu ficava acreditando assim, qual grupo será que eu vou achar que é mais antigo? Poderia ter vários, mas o que eu falo com vocês, eu repito, tá até cansativo. Você não tem o registro. Então você escuta assim, olha, esse aqui eu achei poucos dias preparando esse trabalho aqui. Olha quanto tempo que eu pesquiso, desde de 2010 que eu comecei as ideias para poder pesquisar, né? E semana passada que eu me deparei com um nome, né? Lino Ribeiro Magalhães, né? E tinha outro, José Pereira de Figueiredo, ambos ali mais ou menos de 1880. Mas aquilo que eu te falo, eu encontrei um registro da banda tocando já em 1880. Mas isso significa que eu vou, vem cá, vamos fazer uma banda aqui. Pega eu, você que está me assistindo aqui, e mais umas 10 pessoas que assistiram o vídeo, e toma aqui o instrumento, vamos fazer uma banda. Não é assim que funciona. Não é assim. Né? A gente presume que tem um trabalho anterior a isso. Mas você tem um registro daquela banda de 1980, poderia ser mais antiga? Poderia. Mas foi o que eu achei. Foi só isso. Né? Aí você tem o Lino Ribeiro Magalhães como escrivão da delegacia, subdelegacia de paz de Mar de Espanha. Né? E ele, para vocês terem uma ideia, ele ofereceu a banda para fazer uma homenagem no dia que ficaram receberam a notícia que o Francisco Monteiro Breves, o Barão de Lourissal, recebeu o título de barão. Aí na manhã daquele dia, a banda do Lino estava tocando pela rua. Entendeu? Veio tocar. Percorreu várias... Ele sempre cita assim, percorrendo várias ruas da cidade e a tocar harmonias incessantes, tá? Ou músicas do seu vasto, ou canções, enfim, do seu vasto e brilhante repertório, né? Então você tem isso. Como talvez eu possa ter citado, a inauguração da Matriz, você tinha 4 bandas tocando. E agora a gente já vai conhecer os personagens, né? Que era a banda do Colégio Marispanhense, onde era o José Emílio Gouveia, a banda do Barão do Lourissal, né? Que eu citei no módulo somente da história da banda do Barão. Você tem a banda, esse que eu vou falar agora, já que eu estou falando dos grupos, que não deixaram quase vestígio nenhum, a banda do senhor Manuel Borges, tá? Manuel Borges, eu nunca ouvi falar nada a respeito, nem tentar pesquisar sobre a pessoa Manuel Borges, o que ele trabalhava, enfim, não achei nada relacionado a ele. E ainda tinha uma banda que deveria estar visitando a cidade aqui, eu não sei qual foi o envolvimento dela, o que levou ela a tocar nesse evento da inauguração da igreja, que era uma banda de Paulo Serino, né? Uma companhia, estava escrito a Companhia Paulo Serino. Isso era uma companhia, era tipo um circo acrobático. Aí eu consegui achar alguma coisa sobre Paulo Serino, imaginando que talvez ele fosse marispanhense. Falei, nossa, Marispanha tinha banda demais. 4 bandas ao mesmo tempo. Você já tinha 3, né? E poderia ter a 4ª, que era do Paulo Figueiredo, né? Você poderia ter... José Pereira de Figueiredo, desculpa. Né? Você poderia ter 4 bandas, 5 bandas ao mesmo tempo. Nossa, aqui, né? Só que esse Paulo Serino, ele era do Paraná. Essa companhia que ele tinha, ele era artista antes, era trapezista e tal. De repente ele trabalhava no lugar, de repente ele fundou o grupo artístico dele. E esse circo de montarias, enfim, que poderia ser, possuía uma banda. E essa banda estava tocando no coreto. Aquele fato que eu falei para vocês, que estavam revezando, né? Diante disso,
Aí você tem ali, digamos assim, esse levantamento só de bandas em Mar de Espanha, até chegar a banda 24 de setembro, você tem 12 bandas. 12 bandas, algumas com história, né, que dá para você fazer um texto, e uma como essa do seu Manuel Borges. Que eu só posso falar para você que era uma banda dirigida por Manuel Borges porque está lá. Ou no livro do Celso Falabella, ou da leitura do material que ele utilizou, né, que é a fonte de jornais. Você não tem nada a respeito disso. Outra banda que vira e mexe, se você tiver a oportunidade de um dia ler os jornais lá no Centro Cultural Falabella, você vai ouvir falar muito na banda voluntária de Euterpe, que é aquela banda lá que o Joaquim Duarte Gouveia, eu vi a primeira relação dele como regente de banda em Mar de Espanha, em 1917, no livro do Nicola Falabella. 1917. Então, se já estava tocando no carnaval daquele ano, poderia ser uma coisa mais antiga. Eu volto a chamar a atenção para vocês. Você não forma uma banda de um minuto para o outro, né? Então, essa banda chama Voluntários de Euterpe. Eu já até falei a respeito do significado, porque talvez Euterpe, né? Porque o fato de ser uma das musas, né? Que representam as ciências ou as artes. Euterpe era dedicada ao culto da música, né? Então essa banda tocava em vários eventos da cidade, religiosos, evento cívico, né? Que eu até vi uma participação dessa banda durante os fatos que aconteceram no desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Então quando aconteceu o dia D, né, as pessoas souberam que os aliados conseguiram retomar a França, né, então houve um discurso na praça, o prefeito veio e falou a respeito, né, de tudo que estava acontecendo. Tinha a junta militar aqui em Mar de Espanha responsável pelo alistamento das pessoas, mas na época não citaram os pracinhas de Mar de Espanha. Mar de Espanha também teve pessoas que foram à Segunda Guerra Mundial. Isso aí vai ser um projeto futuro meu, entendeu? Falar a respeito desses nossos heróis. Então, essa banda Voluntários de Euterpe estava lá tocando hinos patrióticos, né? Cultuava-se muito o patriotismo antigamente. Até quando eu frequentava a escola aqui em Mar de Espanha, a gente sabia cantar o hino à bandeira, o hino à proclamação da República, o próprio hino nacional. Então a gente era muito comum fazer esse tipo de coisa, né? Era muito importante isso na época. E eles ovacionavam os líderes, né? O presidente que estava à frente, o general Mascarenhas, que era responsável pela Força Expedicionária Brasileira. Enfim, a banda tocava muito. Era festa. São as festas mais comuns que tinha em Mar de Espanha, né? Você tinha a festa São Sebastião, você tinha a festa da padroeira mesmo, a festa do Nossa Senhora do Rosário, tinha a festa da capelinha lá de Santa Efigênia, né? A festa na capela que tinha lá de Santa Rita de Cássia, uma festa muito tradicional que tinha nos Alpes, né? Então esses grupos estavam sempre envolvidos nesse tipo de festividade, a festinha da capelinha de Santo Antônio, né? Então eles estavam vinculados a isso mesmo, as atividades religiosas, cívicas, comemorativas ou em homenagens, as apresentações musicais, né? Então esse era a participação dos grupos em Mar de Espanha. Tem essas 12 bandas até chegar a banda 24 de setembro, mas essas aí são bandas que eu estou linkando aí a respeito desse tempo mais antigo, né? Dos grupos que a gente não tem muita informação, né? Que você não sabe como era feito o ensino de música, não sabe se tinha uma sala para eles poderem ensaiarem, com certeza tinha que ter. Não tem como você ter um grupo e não ter um ensaio. Bom, quem que ensinava, quem eram essas pessoas? Provavelmente eram pessoas comuns, igual a maioria deles que você vê, eles tinham essas profissões. O fato do Lino ser subdelegado, até o Joaquim começar a receber alguma coisa quanto professor, ou ele desenvolvia o papel dele de professor ao mesmo tempo quanto ele era escrivão de paz no município e trabalhava na prefeitura, um dos primeiros trabalhos que eu achei a respeito, né?
Aí vamos supor o José Pereira de Figueiredo, que era contemporâneo do Lino. Ele era escrivão interno de coletorias de renda, né, gerais do município de Mar de Espanha, e era escriturário da Caixa Econômica, da mesma coletoria. Então eu só tenho isso a respeito, né? Só isso, a questão dessa voluntária de Euterpe, muito citado. Mas você não sabia repertório, às vezes não sabia quem estava na frente, você custeia descobrir, às vezes, esses períodos, mais ou menos uns 4 regentes, né? Será que o Joaquim Duarte Gouveia ajudou a formar esse grupo? Que depois assumiu o Alcino Pereira, né? O Alcino Pereira era tido como o mestre da banda, ele veio assumir, mas será que ele tinha outro trabalho também? Será que ele compunha também? Né? E depois, mais à frente, você ainda tem o José Alves dos Santos, né? que as pessoas mais antigas, mais talvez recordem ele como o Zeca, o apelido dele era Zeca da banda, né? E o próprio Cici, que é o Teodocino Antônio Bertos. Olha que situação assim difícil de você ligar, que ou a pessoa é a mesma, ou se trata de um homônimo. De repente, é claro que vai ser difícil talvez achar um Douglas Milano, mas tem, talvez, quando você tenta fazer uma inscrição em um site para você, ou criar até um e-mail, hoje, se eu tentar colocar lá Douglas Milano, eu não vou conseguir, porque já existe outra pessoa com esse nome. Um homônimo. Mas pela proximidade aqui, estou falando de Bicas e Guarará, será que talvez não seria essa mesma pessoa? As pessoas não davam aula de lá? Já vi alguma coisa sobre o José Mídio ter sido mestre de banda em Guarará? Do Teodocino, será que era o mesmo Teodocino? Não posso, não tem como ligar um fato ou outro, né? Você vê que essa banda 24 de maio, que era a banda do Teodocino, né? Você tem aí essa banda do senhor Lino, né? Do senhor José, do Manuel Borges, né? Aí você vem a banda do Barão de Lourissal, a banda do Colégio Maria Espanhense, a banda do seu Manuel Borges, né? A banda voluntária de Euterpe. Aí vem a banda 24 de maio, né? Existia outra ainda que chamava Filarmônica Paladinos de Euterpe, aliás, de Paladinos da Harmonia, a banda Bias Fortes, que era a banda do Instituto Bueno Brandão, né? Aí depois você vai ter a Sociedade Musical 24 de Setembro, até chegar na banda, Escola de Música, Banda de Música e Coral 24 de Setembro. Então você não tem como deixar de interligando esse fato de sempre existir a banda e não manter essa cultura na cidade. Né? Hoje responsáveis pela manutenção disso somos nós, os alunos e ex-alunos. Digamos assim, eu sou aluno que eu estou sempre aprendendo, né? Então eu me enquadro nessa condição. Então você tem esses grupos funcionando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eles aparecem, somem, mas aí vai deixando um legado e vai continuando, teve esse interesse. E dentro dessa própria, que ainda vou falar ainda a respeito ainda do Instituto Bueno Brandão, eu já falei no vídeo anterior, né, que você tem dentro do próprio Instituto Bueno Brandão uma jazz band, né? Você tem ali ainda é muito comum, ainda até por ter sido nascido lá, uma cidade nos Estados Unidos, que você tem a Dixieland, né? uma formação de músicos. Você tem ali um trompete, um trombone, um sax, um banjo, às vezes colocam uma tuba ou um contrabaixo de cordas, um instrumento de percussão, né? Às vezes pode ser até um antigo objeto que é utilizado para esfregar. Sabe aquela parte que tem no tanque, né? Onde você lava a roupa, aquelas ondulações assim, aquilo ali eles utilizavam, tiravam aquela parte de madeira, que antigamente era um balde de madeira, né? Com aquela parte ali do tanque para você esfregar a roupa. E ali a pessoa coloca uns dedais, né? Aquele dedal de costura mesmo,
para poder fazer o ritmo do jazz, né? Só estou tentando aqui lembrar o nome da cidade. Então, a Dixieland, né, esse tipo de formação, que eu estou vendo aqui na internet, aqui, é um subgênero do jazz criado em 1910, tá, em Nova Orleans. Então, olha só como a música tem essa capacidade de viajar e influenciar as pessoas pelo mundo, né? Então, isso se tornou, né, contagiante na época, de você ver até citado que toca jazz band no carnaval. Você não tem aquela coisa ainda tão presente do samba em termos de ser a música mais importante característica do carnaval. Claro que isso acontecia, né? O envolvimento que você tinha a respeito de samba aqui, eles citam muito as pessoas que vinham do morro. Era característica o samba, tanto no Rio de Janeiro, o samba veio do morro no Rio de Janeiro. Mas você tem a escrita das marchinhas, né, de carnaval da época, que você tem o acontecimento do carnaval, né? E a respeito desses grupos, né, você tem esse intervalo aí em termos de escritura, em termos de arquivo. Você tem esse espaço aí até 1887, quando a banda do Barão é a última notícia, e depois você tem um espaço de tempo em 1917. Você tem aí 20 anos de ausência de grupo registrado. Isso tem acontecido. Nada impede de ter continuado algum tipo de grupo, só que não tem informação. Aí você vê a banda do Instituto Bueno Brandão, né? E que ali por volta ali de 1916, se eu for levar em consideração, né, ao nome do professor que estava, uma das partituras que ele assinou que estava dentro da caixa, né, que eu recuperei os arquivos dessa caixa de partituras, é Alfredo Gonçalves Filgueiras, né? Então o nome dele estava lá com a partitura de 1916 e estava dentro da caixa que pertencia ao Instituto. Ou ele levou consigo, da trajetória da vida dele, né, para lá, nesse arquivo, ou ele assinou durante o tempo que ele esteve lá. Porque, como eu falei, o Instituto foi criado por um decreto de 1911, um decreto, mas até construiu o prédio, todas as coisas. Você vê a citação dele, lembra do Almanac Leinert, qual eu falei com vocês? Você tem a licitação dele a partir de 1913. Né? Então essa banda fica lá. Você tem nos jornais até a descrição vamos supor, de um festival que acontece dentro do instituto, né? Em que as crianças estão lá, participam de jogos de futebol, né? Do almoço, de um piquenique, e tem as atividades da banda, né? Tem o hasteamento e da bandeira nacional, com o canto do hino. E no final da tarde tem a retreta, né? Você tem as atividades do aluno ali. Fora que existia a estação de trem, né? Que na época era ativa ali em Estevão Pinto. Hoje a gente tem as ruínas lá, né? Se o tempo tivesse bom, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá chuvoso, a estrada com certeza está com muita lama, né? Era eu tentar fazer um vídeo externo, né, falando a respeito. Ia ser muito interessante se eu fosse até esses lugares onde eu tiver notícias dessas bandas e só para a gente poder mergulhar, né, a gente criar um ambiente legal da história onde aconteceu, até mesmo visitar lá, fazer um vídeo em frente à sede da Fazenda dos Alpes, caminhando até lá a igreja, a Capela de Santa Rita de Cássia, que é muito perto, né. Então seria muito interessante, ia dar outra característica para o vídeo. Mas aí você também tem aquela coisa assim que eu estou gravando pelo telefone, né? E você tem tudo a influenciar a iluminação, né? E como é que se diz? A captação do som, né? Porque você pode estar ventando bastante, enfim. Tem essas características aí que poderia... Estou fazendo uma forma muito amadora, né, a gravação desses vídeos, mas é com boa intenção. A intenção é levar o conhecimento a todos vocês. Né? É uma coisa que eu estava conversando com o Thiago a respeito, que
Ele, principalmente, que como ele está à frente da coordenação pedagógica da escola, esse ano foi desafiador mesmo para poder levar a educação para essas crianças, né, que compõem a banda hoje. Você, primeiro, que nem todo mundo teria uma internet, e até uma internet de boa qualidade, né? O tempo que você dispõe para poder fazer uma coisa dessa, você tem que aprender outros recursos tecnológicos, né? Você poder editar um vídeo, uma coisa que eu não sei fazer, tá? E o Thiago, né, uma das virtudes que ele tem, das habilidades que ele desenvolveu, né, essa edição de vídeo. Então, colaborando, né, digamos, 50% para que isso acontecesse, né, a respeito desses vídeos. Então, essa dificuldade sempre vai aparecer. E sempre houve essa dificuldade. Vamos supor, essa banda Voluntários de Euterpe, eu achei uma carta destinada ao prefeito, porque essas bandas recebiam para elas poderem atuar. Um dos regentes, eu até acredito que ainda não tem como ainda provar, ainda que eu não vi documento nenhum ainda, que o Morgado foi, antes dele ser regente da Sociedade 24 de Setembro, ele pode ter algum tipo de participação, né, a respeito dessa Voluntários de Euterpe. Se ele foi músico de lá, ele viveu um período aqui em Mar de Espanha, foi viver no Rio de Janeiro, alguns documentos eu achei relacionados a ele, entendeu? Então não tem como ainda saber se ele foi músico dessa banda Voluntários de Euterpe ou regente dele com o passar do tempo, né? Então, esses grupos que a gente tem, essas jazz bands, né, eu vi umas três jazz bands. Eu tenho até uma foto que o Thiago, aproveitando essa habilidade de editor do Thiago, ele vai colocar aqui para vocês verem uma foto de época, né, do grupo que foi retirado lá na descida da escada da Igreja Matriz aqui em Mar de Espanha. Ali tem o nome direitinho, que foi até um trabalho também do Manuel, né, o pessoal que conhece aqui de Mar de Espanha, né, como Manuel do PT. Então, ele tem o Manuel Franco, né, ele pesquisava também a respeito de música, eu tenho um pouco contato com ele. O filho dele estudou na escola de música, o Iago, é flautista, é formado também, acho que se formou aqui pela Universidade de Juiz de Fora, logo quando abriu o curso de música aqui. Então, ele tinha um jornalzinho, que circulou até há pouco tempo, né, em Mar de Espanha, e ele falou a respeito colocou umas fotos, né, vou até utilizar aqui, depois ver se o Thiago disponibiliza aqui para a gente poder ver, né, e essas fotos, e tem lá a jazz band regional, os instrumentos igual eu falei com vocês, só que essa tinha uma bateria, mas era bumbo, caixa e prato, né, e tinha as pessoas que a gente sempre ouviu falar aqui em Mar de Espanha, o pessoal da família Gotelipe, que era músico, o senhor Mário Magalhães, que era pai do ex-prefeito aqui de Mar de Espanha, né, o pessoal conhecia como Diquinho. A neta do Diquinho chegou até a entrar na escola de música para poder aprender sax, enfim, não sei o que aconteceu, que não levou a continuar. Você tem esse movimento, né, da escola, das pessoas tentando entrar, saindo, ou ela só aprende música ali, continua como músico, por gosto, não segue a profissão, entendeu? O trabalho da banda de música não dar oportunidade para as pessoas aprenderem, né? E se ela não conseguir seguir, e isso, digamos, não vai deixar a gente chateado ou vai criar algum tipo de problema, não, porque o projeto da banda de música também, ela é vinculado tanto a você adicionar, né, mais um conteúdo educacional, porque a música estimula, né, a educação da criança, enfim, é uma ciência como a matemática, né, trabalha muito o raciocínio, você abre, né, a mente da pessoa, desenvolve uma sensibilidade que talvez ela tenha ali adormecida, né, você trabalha muito com visão, principalmente audição, você torna essa pessoa mais sensível nessa área artística, né. Então, você tem nesses grupos, não só como é que eu percebi essa adaptação, né, que no jornal de 1929, você vê uma citação da Jazz Band que eles falam assim, tudo isso é movido pela música, né,
seja o atordoante jazz band, seja o vertiginoso Charleston. Se eu não me engano, o Charleston, as mulheres rodam, as pessoas, os dançarinos ali rodam muito pelo salão, né? Ou seja, irresistível o machixe. O machixe é um ritmo brasileiro. Olha só como é que, apesar de ser um ritmo lá americano, lá de Nova Orleans, você tem um machixe. Então, adaptou-se aquele conjunto, né, a formação de jazz, para tocar uma música nossa. Uma música que talvez já fosse de praxe eles ouvirem naquela época ali, como tango, como chorinho, né, como samba. Então você tem uma formação americana tocando música brasileira. De repente isso é uma característica que se deu em Mar de Espanha. Aquilo que a gente busca, talvez. Como é que seria essa tocar? Porque o jazz você tem um estilo, você tem uma maneira de tocar. Será que foi adaptado o machixe a esse ritmo de jazz? Né? Você tem ali o machixe bem aproximado ali do chorinho, do samba, você tem essas influências no ritmo do machixe. Imagina você colocando aquelas músicas escritas para o machixe, eu estou supondo, tá? As músicas escritas pelo machixe, como machixe, tocando em ritmo de jazz. Ou não. Era um conjunto de jazz, mas que tocava machixe. Né? E aqui em Mar de Espanha, na época, isso é até uma proposta, se alguém tiver interesse em pesquisar, né? Fazer uma pesquisa como era o carnaval em Mar de Espanha. Né? O carnaval antigo, vamos supor que aqui tinha 2 sociedades carnavalescas citadas nessa época. Você tem os pilintras e os abafados, né? Então, um desses grupos, né, da sociedade carnavalesca, os pilintras, ele anunciou que vai tocar uma jazz band, que pertence ao Instituto e era regido por quem? Pelo maestro Gouveia, né, Joaquim Gouveia. Né? Aí você tem esse espaço em branco de 1929 e vai achar lá em 1934 de novo uma citação de uma jazz band. Né? É isso que você tem a respeito. Né? Tem uma outra orquestra, então, que eles citam como orquestra, vamos supor, dos irmãos Sanabio, nem sei se estava escrito certo, poderia ser irmãos Sabinos, um tipo de sobrenome, alguma coisa assim que estava meio que ilegível lá para poder entender, né, a respeito. E essa orquestra, uma orquestra de baile, igual a gente chegou a ouvir esse termo um dia, né? Uma orquestra que fez o baile de carnaval. Então poderia ser essa formação que é uma orquestra de carnaval que a gente vê. Né? Digamos assim, que são instrumentos que têm mais potência sonora, como trompete, trombone, saxofone, a tuba para poder fazer o baixo e a percussão. Mas será que tinham arranjos para poder tocar? Com certeza tinham. Né? Que um dos materiais que estava contido, né, nesse acúmulo que o Solial realizou através dos tempos, o material da banda do Morgado, que pertencia ao Morgado, né, do Tomás Morgado, ele tem lá os caderninhos separados. Está identificado lá, Carnaval de 1969. Digamos assim, tinha naqueles caderninhos a playlist daquela época. Então você tocava aquilo ali. Carnaval de 1967, 62, 60, 69. É tudo material ainda que eu tenho que catalogar. Porque na época que eu estava fazendo pesquisa, não era bem aquilo que eu estava procurando, né? Que era até 1950. E o último grupo que eu vou falar a respeito para vocês é o Coral Santa Cecília. Só que eu não tenho notícias sobre os cantores daquela época, quem eram. De repente, naquela época, eles poderiam todos saber ler partitura, porque tem algumas pode ser composições ou cópias, eu acho que às vezes são até composições mesmo, que a gente tem que parar para poder analisar, né? Existia, porque às vezes você acha um nome, e você acha que é José Hermenegildo Costa Matos Costa, alguma coisa assim, que você tem ali várias composições que eu posso chamar de sacras, que você tem ladainhas, você tem hinos, né? E tudo vinculado àquela época ainda que a Igreja Católica ainda, os cultos ainda eram rezados em latim. Então você tem essas composições e composições que
que fizeram muitos pesquisadores levar para os seus trabalhos. Quem sabe depois da análise desse material a gente pode descobrir coisa importante, inserir Mar de Espanha, um compositor de Mar de Espanha dentro da história da música mineira. Por que não? Depende de análise, depende de trabalho, depende de pegar essas partituras, colocar num programa de música, para a gente poder perceber o que foi escrito. Ou juntar alguém, tocar, arranjar as pessoas, né, como a gente já tem o coral funcionando, pegar essas partituras, e com certeza o Thiago faria um belíssimo trabalho a respeito disso. Entendeu? Então, praticamente você tem, eu não sei quando o coral começou a trabalhar, tá? Existia um jornal mais Espanha chamado O Atlante, foi uma das primeiras vezes que eu vi o nome citado, né, o Coral Santa Cecília, por causa de um balancete de festa religioso. Esse balancete via ali falando qual tinha sido a arrecadação da festa, como se fosse prestando conta à sociedade, né? Que foi arrecadado, que foi pago. Então, praticamente, você via o nome do coral pelo recebimento de uma certa quantia. Então, não se fazia música de graça. Esse trabalho que a gente desenvolve aqui em Mar de Espanha hoje, a gente não recebe nada com isso. Pelo contrário, né? O Thiago que o diga, essa quantidade de viagem que ele faz de Osasco para cá, para poder fazer isso. Cada lugar que você visita, você vai de carro. Eu, por exemplo, estava fazendo um outro tipo de pesquisa e atolei meu carro na estrada. Tive que contar com um motorista que passava perto para poder me ajudar a sair do atoleiro, por causa de pesquisa que eu estava fazendo. Então, o risco de você ter Graças a Deus não aconteceu nada, mas o prejuízo que eu poderia ter conquistado, o prejuízo de ter estragado meu carro por conta disso, né? Então, hoje em dia a gente faz isso. A gente tira do nosso bolso, em reconhecimento. Em momento nenhum a gente tem... a gente se nega a fazer esse tipo de coisa, porque a gente sabe da importância da escola pra gente. Sabe? E a gente tem essa vontade de manter isso para que outras pessoas tenham oportunidade, né? Então, a respeito desses grupos, você vê a atuação, né, desses grupos musicais mais espanhóis, até mesmo pela característica da época, né? Aquilo que eu falei com vocês, você não tem a facilidade de hoje em dia é até estranho você ouvir um rádio, né, a programação de uma rádio, mas ainda tem gente que escuta o rádio do carro, enfim, mas hoje você se conecta muito fácil à internet. Hoje você tem os streamings, né? Deezer, Spotify. Hoje você escuta a música que você quiser, ou um show que você quiser pelo YouTube. Hoje em dia você tem uma facilidade muito grande, mas na época as pessoas queriam música, elas tinham que fazer a música delas. Então, por isso talvez essa quantidade de grupos na época. Não que as pessoas não deixaram de fazer música hoje em dia, mas se comparando, estou falando em relação a Mar de Espanha, você vê pouco da movimentação que se tinha. O interesse hoje, até eu fico... você vê como é que a influência que você tem do Rio de Janeiro. Digamos que o comportamento musical de Mar de Espanha é atrelado à cultura do Rio de Janeiro ainda. Você vê pela quantidade de pessoas que escutam funk, como o funk influencia a música em Mar de Espanha hoje em dia. Né? Eu acho que perde até um pouco da identidade da música mineira. A gente não soube, para mim, na minha opinião, a gente não soube preservar um pouco da nossa cultura, da cultura mineira, né? Enfim, espero que tenha gostado, né, desse módulo, falando a respeito dos grupos, né, que a gente teve pouco contato com o arquivo, e vamos esperar o próximo módulo. Tudo bem?